Hoje, né, é dia 2 de novembro de 2020 e eu estou tendo o prazer, né, de ter um grupo em que eu estou dando aulas, né, de operadores diferenciais, né, voltados para engenharia, né, para física, para matemática. E para nós ganharmos tempo, né, eu resolvi hoje, segunda-feira, colocar, né, aqui, e vou tornar pública, né, essa gravação, né, sobre os símbolos tensoriais. Isto é, o delta de crônica e o símbolo de permutação. Repare só um detalhe. Repare só um detalhe. O aluno, né, passaram por mim mais de 15 mil alunos, né, de graduação, mestrado, doutorado. O aluno, né, ele fica perplexo quando muitas vezes em sala de aula eu falo: isso aqui é para você não entender. E não é mesmo, não é mesmo. O aluno fica olhando, são palavras, né, que talvez, né, ele nunca tenha ouvido falar numa sala de aula. Ó, você procure não entender. Ou você aceita ou você não aceita. O que é isso? As definições, as convenções, né? Isso, elas são, você tem que partir dela. Você não, as leis físicas, você não tem que questionar, né? Por exemplo, você pega a lei de Newton, né, a segunda lei de Newton, né? Você não vai entender a lei, você vai ter que aceitar, né? Aceitar. Porque você aceitando, né, aí tudo que vem à frente é uma consequência daquilo que você aceitou. Convenção, né? Sinal mais, né? É um operador, né? Você tem que ter um númerozinho antes, o outro depois e o sinal mais. O mais é um operador. Você não vai entender, né? Você vai ter 3 mais 5, você vai colocar 8. Vai entender o quê? Né? Então, a seno de um ângulo, né? O seno de um ângulo, a origem do seno é num triângulo retângulo. É o cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa. Por quê, professor? Não tem porquê, não tem. Ou você aceita ou não aceita. Agora, tem as consequências, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, isso é consequência. Então, definições, leis físicas, não tem questionamento. Você é obrigado a aceitar. Não tem que entender. Você não vai entender. Então, isso aí, para o aluno ouvir, né, ele fica perplexo, né, quando um professor diz, né, que aquela parte da aula é para ele não entender. E o nome da pessoa, você não vai entender. Onde você mora? Eu moro na rua tal, tal, tal. Por quê? Eu queria entender. Não vai entender. Pô. Ou você aceita ou não aceita. Né? Então, essa introdução. Né? Agora, tudo que eu ensino para o aluno, sempre aquelas 3 questionamentos, né, que eu sempre faço. O que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo? E como eu vou fazer? Até na vida mesmo, o que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo? E como eu vou fazer? Até eu falo, né? Sempre, eu falo em sala de aula, né? O político, né? Ele quer votos. Então, o que ele vai falar para o eleitor? Né? Ele é agora candidato a vereador, né? Certo? Candidato a prefeito. Ele fala de uma clareza, né? O que ele vai fazer e por que ele vai fazer. Ele fala claramente. Quando ele é eleito, né? Talvez ele não consiga fazer aquilo. Geralmente ele não consegue. Por quê? Porque depende de vários fatores, né? Verba, etc, etc. Estou falando qualquer política, não estou aqui entrando em detalhes, né, de política, não estou. Estou falando para você entender. Né?
Isso aí você tem que entender. Então, a promessa política, ele não fala como. Ele não fala assim, vou utilizar a verba tal, certo? Que a Câmara dos Vereadores, se o cara for prefeito, né? Ou se for governador, ele não fala, porque ele não sabe o que vai acontecer. Né? Da mesma forma, muitos professores explicam exatamente o que e o como. O quadro é lindo, né? Ele está lá desenvolvendo o que ele vai fazer e tal, bonito, é lindo, 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 lindo. Né? Aí vem o como, né? O como está, né? No caso, né? Ele fala o porquê, vem o como. Ele fala direitinho. E o porquê? O porquê é a motivação. Então, olha só. Qual é a importância da notação tensorial? Geralmente, nos cursos de graduação, você não vê a notação tensorial. A notação tensorial, geralmente, ela é nas disciplinas, né? Ela vem no mestrado e no doutorado. Né? Aí você fala assim, nossa, né? Por que não no mestrado e no doutorado? Por que não na graduação? Análise tensorial. Né? Isso aí o aluno fica espantado. Poderia perfeitamente ser ministrada na graduação. Perfeitamente. É só você entender a linguagem, só mais nada. Mais nada, não tem mistério. Não existe, estou falando para vocês, não existe mistério. É se habituar. Né? É como nessa introdução eu estou falando bastante exatamente para motivar o aluno. Né? Uma vez eu estava na minha casa, lá em Saquarema, né? Aí um amigo, né, falou, pois é, o problema do inglês, né, é a pronúncia. Aí eu não falei nada, certo? Aí nós saímos, fui num barzinho lá, né, a pessoa bem humilde vendendo, né? Eu falei assim, me dá uma Coca Light. Ele olhou para mim, não entendeu. Tá, se não tiver, vê uma Diet. Também não entendeu. Uma pessoa com conhecimento, poucos conhecimentos, né? Nem curso primário. Né? Aí quando eu falei, tá vendo? Agora eu vou pedir, né, na língua inglesa. Vê uma Coca Light na mesma hora, ou uma Coca Diet. Né? A, a, a mulher vai comprar, o homem, né? Vai comprar shampoo, né? Ele não fala, me dá um shampoo, ele fala shampoo. Porque você se habitua. Né? Você fala fake news, você não precisa pensar em português. Né? Falar fake, todo mundo já sabe. Então, essa adaptação ela é natural. Ela é natural. Como, por exemplo, né, um garoto que vende bala, né? Ele tá frequentemente resolvendo uma equação. Pô, né? O produto dele custa X, você dá tanto, ele te devolve o dinheiro. Né? Essa devolução do dinheiro é a resolução de uma equação. Pô. Só que se levar o garoto, colocar numa sala de aula e botar um X ali, ele sai correndo. Né? E ele não dá troco errado, não. Certo? Então, são esses detalhes, com a minha vivência, né, mais de meio século dando aula, é que eu fico perplexo, né, como as aulas são dadas. Né? As aulas são dadas, né? Por exemplo, a aula de hoje é a mesma, o livro é o mesmo, as palavras são as mesmas, né? Na minha época, né? de ginásio, de escola técnica, é a mesma linguagem, não muda, tem que mudar, gente, tem que mudar, certo? Tem que mudar. Você tem que fazer, tem que motivar o aluno, né? Explicar o que ele está fazendo, por que ele está fazendo. Então, essa minha introdução, inclusive, ela serve não só, né, para a sequência que eu vou dar, né, dos símbolos tensoriais. Meu Deus, símbolos tensoriais. Você vai se acostumar com ele, certo? Como você acostuma com a palavra fake news, né? Delete, né? E aí por diante. Tá? Então, eu vou parar aqui nessa introdução e vou, na próxima, né, vai ser o delta de Kronecker, o símbolo delta de Kronecker. Qual a importância dele?
né? Porque a linguagem tensorial, você, em vez de ter uma linha, né, de uma equação, você escreve em dois termos. Né? Então é para simplificar, não é para complicar. Não é. Não é. Tá? Então eu vou parar por aqui, tá? Eu vou continuar depois.